Depois de nos regalar há 4 anos com a biografia do Marquês de Pombal, eis que Pedro Senalino, professor universitário, poeta e biógrafo, reincide com El Rei Eclipse, biografia de Dom João V. São quase 700 páginas de assombro em que ficamos a conhecer melhor a vida cheia de surpresas, afinal, deste rei sol português, homem curioso, brilhante, excêntrico e devoto, que construiu à época a maior e melhor biblioteca da Europa, idealizou o maior palácio, um T1200, com um corredor de 230 metros onde a corte se passeava, fundou a primeira academia portuguesa que financiava bolsas de estudo e investigação, amigo do luxo e de pompa barroca, era louco por freiras, tomava drogas para a potência sexual, mas não perdia, mesmo quando doente, acamado, um auto de fé da Inquisição. Quem era, na verdade, este monarca que não parava e se consumiu, amado e temido em partes iguais pelo povo, e que no final de um reinado longo de 44 anos, morre de AVC no palácio onde nascera. A palavra ao magnânimo Pedro Senalino. Olá, Pedro. Olá, João Paulo. E bem-aja por ter aceitado este meu convite. Acabadinho de chegar de Bruxelas. Chegaste hoje de Bruxelas, porque tu moras lá. Sim, sim. E estou muito contente de estares aqui, porque nós conversámos há 4 anos, 1 de outubro de 2020, a propósito da biografia do Marquês de Pombal, mas foi online. É verdade. Estavas lá ainda e, portanto, eu lembro também, Pedro, que a última pergunta que te fiz nessa entrevista foi: estás a trabalhar no teu terceiro romance e numa segunda biografia de uma personagem portuguesa do século XVIII. Quem é que será? O Dom João V? E tu não respondeste. Porque acertaste. Mas já sabes. Agora imagino que venha aí o Dom José ou qualquer coisa. É a única pessoa que falta. Agora é um período de pausa. Mas por acaso, o Dom, estou a dizer isto, mas não é de graça. É porque, de facto, nós temos uma ideia. Já tive 1 ou 2 entrevistados, normalmente uma historiadora brasileira, que dizem que o Dom José ainda é muito mal interpretado por nós. Achamos que era um rei marioneta, um palhaço nas mãos do Marquês. Não foi bem assim. Foi um rei importante, que tinha uma cultura também grande e fez uma série de coisas, teve alguma ação que é completamente apagada pelo Marquês. Mas se calhar era uma boa hipótese também o reabilitar um dia mais tarde, vamos ver. Muito bem, Pedro, então, tu cresceste ali ao pé, perto de onde eu moro, Paço de Arcos, moras em Bruxelas, és lá professor, doutorado em literatura portuguesa do século XVII. Tu fizeste uma tese, não me engano, sobre estas cartas desta Feliciana de Milano. Quem era esta mulher? Era apesar do nome, era uma portuguesa, uma bastarda da Casa Real de Aragão e que era muito conhecida à época. Ela no século XVII também? Século XVII, okay. Sim. Ela foi amante do rei Dom Afonso VI e fez um milagre. Dom Afonso VI foi deposto por ser impotente. Exatamente, com um libelo cheio de testemunhas, de prostitutas e tudo que falavam dele, de capacidades eróticas dele. E ela supostamente teve uma filha dele, portanto conseguia fazer milagres. Era uma escritora tão famosa que as cartas, que a grande escritora espanhola da época, a mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, pediu um prefácio à Feliciana de Milão. Portanto, se pensarmos que isto não eram livros, eram cartas que circulavam entre os conventos através do Atlântico para a Espanha, temos a ideia da dimensão desta figura. Mas era alguém com uma pena extremamente aguçada e que tinha uma opinião muito diferente, era uma comentadora política também, porque depois comentou a deposição do Dom Afonso VI, mas as cartas são muito pelo irmão, não é? Exatamente. O conluio com a mulher. Exatamente. Foi a partir daí, essa foi a minha primeira paixão, portanto eu costumo dizer que me apaixonei por uma freira morta, e foi a partir daí que se abriu toda esta ligação entre a história e a literatura. É a diferença entre ti e o Dom João V, não é? É verdade. Ele preferia as freirático, preferia. Exatamente. Então, mas porquê é que nós não conhecemos as cartas da Dona Feliciana? Porquê é que não transformas um dia essa tua tese numa obra para ficarmos a conhecer mais esta figura, afinal portuguesa e com uma vida, pelos vistos, curiosa, uma pena aguçada? Sim, é interessante de conhecer. Ela foi muito famosa no final do século XIX, princípio do século XX. O Júlio Dantas, muita gente nessa altura, esta história fazia muito. Sim, cito na frase. Havia uma espécie de romance à volta dela, mas de facto ela é muito pouco conhecida. A dificuldade aqui é que aquelas cartas são cheias de referências temporais. Estão muito datadas. Estão datadas e têm um estilo muito marcado à época e têm 3 ou 4 níveis de. Portanto, naquela altura uma carta daquelas era explosiva. Hoje para nós é divertida. Mas uma delas, por exemplo, ela tem uma amante do rei que diz. O rei diz que quer, o Dom Afonso VI supostamente é o rei, Sim. quer as suas cartas de volta. E ela responde-lhe, quero as minhas cartas de volta. Então vamos jogar às cartas para ver quem é que ganha. Portanto, numa carta, ela jogava as cartas com a outra freira. Incrível. Vê, que mulher. Tu, a propósito de cartas, ainda escreves cartas? Sim. É uma coisa que tu gostas de fazer à mão? À mão. Agora tenho um grande amigo que fez 40 anos e eu mando uma carta, portanto faço isso. Nos momentos importantes da vida das pessoas que eu gosto, mando cartas. Sim. E estás a trabalhar no teu terceiro romance? É verdade. Quando dizes romance é já no 333? É assim uma... É um romance. Ficção pura?
Neste caso, há muitas coisas históricas e os espaços em branco são ocupados pela ficção. Portanto, o que eu não faço nas biografias, tudo o que está aqui é 100% factual, não é? É uma biografia, dentro da coleção do espírito, esta coleção de biografias, não é? Falámos das Freiras Mortas, que é uma das suas paixões, está bem? E também gatos, neve, poemas largos, vinhas velhas e florestas orquestrais. O que é que são florestas orquestrais? Gosto muito de música sinfónica, Okay. mas aquela sensação quando de repente tens um som orquestral muito, muito potente, como em Beethoven, ou em Brahms, ou em Bruckner, ou em Mahler, e de repente tu sentes que estás numa grande floresta. Um grande maestro. O Bruno Walter dizia que uma pessoa que nunca andou numa floresta alemã não sabe perceber quem era Beethoven ou Brahms. E de facto, andando numa floresta, nós percebemos que aquelas pessoas, aqueles grandes compositores, pensavam nas orquestras como uma floresta. Esticaste um bocadinho agora nesta biografia do Dom João V, El Rei Eclipse. O teu de quase nada a quase rei sobre o Marquês de Pombal tinha 600 páginas. Depois tiveste 3 anos a trabalhar neste, acho que foram uns 4, pelo menos. Para o Marquês de Pombal viajaste, além de em Portugal, Inglaterra e pela Áustria. Também é muito baseada também nas cartas, é engraçado. Tu depois tive uma convidada em julho passado, a Ana Cristina Silva, que é doutorada em Psicologia e é professora no ISPA, e que também fez uma biografia, El Rei Nosso Senhor Sebastião José, e define-o como um narcísio maligno, uma personalidade narcísica maligna, diz ela. Tu também dizias que ele tinha uma psique sedenta de vingança que triunfou ferindo, são palavras tuas. Muito bem, estamos aqui neste El Rei Eclipse, então, umas 700 páginas, contraponto, uma edição, continua mais esta biografia histórica, aliás, a tua do Marquês acho que inaugurou mesmo esta coleção de biografias históricas, dedicada a Ilia. Quem é este russo? Este João em russo, quer saber como é o nome, e o do rei também, é Ilia em russo, não sabia. É Ilia, que significa João em russo, sim. É uma homenagem a uma pessoa. Tu fazes aqui, ok, muito bem. Esta ideia, eu pensei, espera lá, será que o Dom João V tinha uma relação com a corte dos czares ou não sei o quê? Se calhar tinha, não? O irmão tinha. Ok. O irmão que fugiu, Dom Manuel, andava desesperadamente à procura de um casamento e meteu-se de repente numa viagem louca para ir, assim que soube que havia uma czarina por casar, para ir à Rússia, esteve em Moscou para casar, portanto sim, mas não conseguiu. A czarina deu-lhe dinheiro e mandou-o de volta. Esta ideia para fazer este livro partiu de quem, Pedro? Foi da editora? Foi tua? Era óbvia depois do Marquês? Como? Tenho que fazer esta vida, porque as pessoas estão enganadas sobre este homem. Ou têm muita coisa ainda a descobrir, é um facto. Sim, a minha verdadeira paixão são os arquivos, devo dizer isso. Quando eu digo isto parece uma coisa tétrica e terrível, mas para um investigador que trabalha manuscritos, quando se descobre no meio de um manuscrito uma coisa que se está à procura há meses, eu várias vezes pensei, eu vou morrer com um infarte aqui e vou morrer feliz. Sim. Pronto, portanto, o que eu queria dizer é que essa é a minha paixão, é a paixão de investigar nos arquivos, e tenho muitos caminhos para seguir neste caso. Mas em relação a esta biografia, a minha surpresa foi, ao trabalhar o Marquês de Pombal como embaixador do Dom João V, foi muito interessante perceber para mim que a imagem que se tinha do Dom João V e que a imagem que passava até na correspondência do Marquês de Pombal sobre o Dom João V era muito diferente. Dele e do Dom Luís da Cunha, o grande decano dos embaixadores, nós não temos nenhuma ideia. O Dom Luís da Cunha era uma figura de referência europeia, era considerado um dos embaixadores maiores de sempre, a quem todos os embaixadores residentes em Paris vinham pedir conselho. Então, esta imagem do Dom João V muito diferente que passa, impressionou-me, e eu pensei, não, este é o passo seguinte. Eu tenho que perceber o que é que aconteceu para trás, sim. E agora, à distância, se eu refizesse a biografia do Marquês de Pombal, agora vejo que há tantos pontos de contacto, e é quase às vezes, no final da biografia pensava quase, não quis escrever isto num livro, mas penso muitas vezes, o Marquês de Pombal quase queria agradar ao pai, ou seja, ao pai, não o pai dele, o pai é Dom João V. O Marquês de Pombal quase continua como embaixador em Londres, na altura do... Exatamente, quase que a sua missão foi continuar o que o Dom João V começou em muitos aspectos, quase como se quisesse agradar ao pai que não foi pai dele. Engraçado. 4 anos de trabalho, uma grande pesquisa. Há aqui uma coisa que é este título. O Rei Sol, eu sei que tu queres desmontar, queres negar um bocadinho a ideia que o Dom João V é o Rei Sol português. Ele, de facto, admirava o Luís XIV e morreu, aliás, ele mandou-lhe uma embaixada, nas vésperas quase ele morrer, mas não o queria copiar, ou queria copiar. Admirava-o, mas não necessariamente uma emulação de tudo o que o outro fazia.
Há dois grandes livros em Portugal escritos sobre o Dom João V que estudam esse aspecto. Um livro fascinante do António Filipe Pimentel sobre Mafra, a Arquitetura do Poder, e um livro do Rui Bebiano sobre, precisamente, sobre a ideia do poder e da majestade em Dom João V. Esses dois livros trabalham essa ligação ao Rei Sol, Mafra como uma ligação a Versailles, e todas estas construções da majestade que o Dom João V faz, imitando o Rei Sol. Sim, João Paulo, há uma imitação de um modelo. E há uma imitação de um modelo francês, ou seja, ele vai comprar a roupa a Paris, ele vai comprar as perucas a Paris. Até porque em Lisboa eram, como dizia o embaixador, dizia, não sei porque é que eles vão comprar a Paris, é porque cá até são mais baratas, são melhores de qualidade, mas o rei fazia questão de ser a moda francesa e estava à moda, não é? Exatamente. Já Paris na altura, há 200 anos? Sim. A citação era, nem que fossem de tostão, ele queria comprar as outras, que eram mais caras. Mas aí há, ao mesmo tempo, uma coisa muito interessante, porque politicamente, eu li a correspondência dos diplomatas franceses em Portugal, ele não dava uma abertura aos franceses. Ou seja, copiava o modelo, mas se houve um povo a quem ele não deu qualquer tipo de abertura, foi aos franceses. Houve imensos enviados franceses que procuraram estabelecer relações comerciais, que queriam privilégios com o Brasil, ele não permitiu. Ele não confiou nos acordos, não confiava, não queria nunca avançar numa relação política mais próxima, claro, porque tinha a proximidade com a Inglaterra, e aí é uma desconfiança que vem da mãe. Para mim, uma das revelações para mim foi a descoberta da mãe. Sabemos pouco. Há uma ótima biografia também escrita por Isabel e Paulo Drummond Braga, mas é uma figura que temos trabalhado pouco, porque é uma princesa alemã que vem para Portugal salvar a monarquia nesse sentido, porque o Dom Pedro só tinha uma filha e não havia mais descendentes da dinastia. Estou a falar do Dom Pedro II, portanto, aquele que foi rei, conseguiu depor o irmão, o Afonso VI, graças àquele complô da Maria Francisca de Saboia, e depois ele casou então com a Maria Sofia Isabel de Neumburgo. Ela, aliás, portanto, o Dom João V é filho da segunda mulher do Dom Pedro II. Portanto, exatamente. Esta Maria Sofia, esta princesa alemã. Exatamente. O tal que era quase uma santa viva, que tu dizes aqui, ao passo que o pai, o Dom Pedro II, entretinha-se a perseguir criadas e a fazer pegas de touros, como tu dizes. O filho herdou algumas coisas estas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a mãe era quase uma santa que vem então da Alemanha, esta segunda mulher do Dom Pedro II, que de facto... E é engraçado que tu falas nisso até na troca das princesas, por exemplo. Havia uma coisa, era o que eram os negócios, e outra coisa era, e as coisas políticas, e outra coisa era quando era preciso fazer compras, quando era preciso, não tinha nada a ver, porque nós estávamos aliados aos do Norte e aos ingleses. A França e a Espanha era outro mundo à parte, mas, no entanto, quando era preciso haver estas ligações, haviam. Por cima, negócios era outra questão. Sim. Amigos, negócios à parte, a gente diria. Sem dúvida nenhuma. É incrível. Isso. Mas para a mãe do Dom João V... Não conseguia separar isso. Sim, mas para a mãe do Dom João V isso foi uma coisa terrível. Ela chega a Portugal e imediatamente no ano seguinte o Luís XIV invade e destrói os territórios do pai. Eles destruíram a cidade onde ela vivia, foi destruída, arrasada. Heidelberg foi arrasada até ao chão. E quer dizer, para uma mulher que cresce e que educa o filho como um príncipe europeu, chega a escrever ao Dom Pedro, ao marido, e dizer: se não me dás aquilo, se não me reconheces como tua mulher e não me dás a oportunidade de eu ser rainha de Portugal, eu pego no meu filho e vou educá-la a Madrid, onde estava uma irmã, ou onde está o meu pai. Incrível. E educa-o como um príncipe centro-europeu. Isto para mim era o puzzle que faltava. Não só essa carta revela isso, mas depois toda a correspondência francesa, que é muito negativa em relação às nossas rainhas, muito, quer à mãe do Dom João V, quer à mulher Habsburgo do Dom João V, porque acham que elas tinham uma interferência extremamente grande. Ora, esse ponto vai mostrar como ela o educou diretamente, como ela tinha uma relação próxima. Em França isso não acontecia? As mulheres dos reis não tinham influência nenhuma, ou quase nenhuma, ou não era bem vista? Temos que pensar em que momento, mas neste momento temos que ver que nesta altura o Luís XIV já está, a sua mulher, a Madame Manto, não tem uma influência não tão direta, é a segunda mulher, e o Luís XIV casou com uma princesa polaca que, enfim, era uma mulher para ter filhos, portanto não tinha grande relevância. Parideira oficial. Mas o Luís XIV sabia a importância de ter uma rainha em Portugal que fosse gerir de acordo com os seus interesses, porque tinha casado o Dom Afonso VI e depois o Dom Pedro com a outra rainha, portanto ter uma mulher que pensava pela sua cabeça e que era um pouco contra isto era difícil. E o Dom João V foi muito educado, penso eu, nisto, no horror de ter uma mãe que sabe que a família tem todos os seus palácios destruídos, que os franceses estão a atacar tudo, a mandar os aldeões
alemães, ir para as cidades, destruir as próprias cidades, e que está aqui completamente impotente e que não pode fazer coisa nenhuma. Incrível, terá porque deixado. falaste muito destas cartas e tu baseaste muito nessas cartas, quer nas cartas pessoais do rei, que tu leste, a correspondência diplomática portuguesa, francesa e papal. Eu estou-me a lembrar que há um anúncio que diz mesmo encontrei um príncipe muito bem preparado, ele sabe de cor os dossiês todos. É impressionante, estudava muito e estava muito a par das coisas. Tudo. Era um homem curioso, interessado. Sim, nos arquivos Preparado do para ser Vaticano. Exatamente, nos arquivos do Aliás, Vaticano. ele governou 44 anos, caramba, não? E o dos 14, 70, quer dizer, são pessoas que tinham que ser preparadas, não é? Sim, não há muito em Portugal, sobretudo depois da restauração, não há muito esta ideia da preparação do príncipe. E, portanto, e havia muito a ideia de quem é que eu tinha preparado. Ele não teve uma preparação completa. Agora, a ideia é que a mãe, porque isso vem em algumas fontes portuguesas, mas depois as fontes papais e as fontes francesas vêm confirmar, a mãe educou-o até aos 10 anos e, sobretudo, passou-lhe a consciência de que ele ia ser rei. Ele ficou órfão aos 10 anos da mãe. Exatamente, e deu-lhe um orgulho, e claro, e aí também preciso perceber isso. As opções que ele tomou logo no primeiro ano de reinado são coisas que a mãe já tinha decidido. Ele tinha 17 anos, ou não foi? Mas ele também tinha esta tutora que era a avó Catarina. A tia-avó Catarina. A tia-avó Catarina, que era a do Carlos II, portanto a filha de Dom João IV, estamos a falar da Catarina que foi para a Inglaterra. Exatamente. Essa terá sido uma dor muito grande, porque das cartas que encontrei em Londres da Dona Catarina, a ideia algumas já quando ela está em Portugal, beijinhos ao meu João, ela que não teve filhos e que era tão próxima da cunhada, eu imagino que terá havido com o sobrinho uma relação próxima. E mais, substituto. Sim, ela foi regente à descrição quando o arquiduque de Carlos está aqui, o candidato ao trono de Espanha, os dois recebem-na. Portanto, ela tinha um pouco a noção de que tinha que preparar o sobrinho, mas também morreu relativamente cedo. Portanto, de onde é que vem esta consciência do que é que ele tem que fazer e de onde é que vem o primeiro ano de reinado com balizas tão definidas do que a mãe já tinha pensado? Numa altura complicada, porque ele em plena Guerra da Sucessão, estamos a falar de uma altura complicada. A Guerra da Sucessão era entre reinos do Norte, mas entrou pelo nosso território. Houve praças, como tu contas, em praças no Alentejo que foram tomadas. O povo vivia na penúria, os soldados não eram pagos e muitas vezes ele fartou-se de ouvir, e eu recebia os súbditos todas as semanas, 2 vezes por semana, pelo menos, como tu contas aqui. O povo protestava muito, os soldados também. Não era uma altura fácil. Ele era, para nós é sempre visto, Pedro, como o homem do ouro, que recebia toneladas de ouro desde que nasceu, que as toneladas de ouro iam chegando a todos os anos e ia esbanjando, e tinha uns ataques místicos e acabou e pouco mais. Mas ele tinha muitas coisas em braços. Logo que subiu ao poder, era uma altura complicada para Portugal. Sim, os primeiros anos de reinado foram de uma instabilidade permanente, porque tratava-se da Guerra de Sucessão de Espanha. Hoje em dia, para quem nos está a ouvir, parece uma coisa distante, mas, quer dizer, era entre os reinos que agora chamamos Espanha, mas eram Castela, Aragão, Valência, etc. E Nápoles. Morrendo o último Carlos Habsburgo, a ideia é que ficassem para o Filipe Neto do Luís XIV, ou então para o primo Habsburgo Carlos de Habsburgo de Viena. E, portanto, nós fizemos uma aliança, ainda com Dom Pedro, pondo-nos ao lado dos Habsburgo. Portanto, uma aliança que era, por um lado, natural. Nós estávamos com os holandeses e com os ingleses, a nossa ligação com os ingleses era natural, mas eles eram protestantes. Exatamente. Contra os católicos, apesar de termos os Habsburgo. Era uma coisa difícil de gerir. Sim. E depois, quais é que foram os teatros da guerra? Há algumas batalhas navais, mas sobretudo o norte da Europa, na Flandres, e aqui, o nosso território. Portanto, nós invadimos Madrid, tomámos Madrid 2 vezes. É verdade. A única altura da nossa história, é verdade. Sim, o Carlos esteve aqui, o arquiduque, candidato, e portanto todos estes ataques passavam-se com os nossos soldados a entrar em Espanha e com as zonas de fronteira a serem completamente devastadas. Este rei, quando sobe ao poder, não tem realmente muitas hipóteses, porque se pensarmos, o comércio está afetado, o preço de todas as coisas estão afetadas, não há cereais, ele tem exércitos estrangeiros, é um rei que sobe ao poder, depende das decisões dos generais estrangeiros que estão aqui para as coisas mais simples e, portanto... Era um reino complicado. Exatamente. Pedro Senalino, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já. Estamos a conversar com o Pedro Senalino, que nos traz este professor de português em Gand, na Bélgica, também é biógrafo, também é poeta, e que nos traz esta biografia, depois da biografia do Marquês de Pombal, saída há 4 anos, traz-nos agora El Rei Eclipse, a biografia de Dom João V, uma edição da Contraponto. Estamos a falar de Dom João V e deste reino
complicado, numa situação complicada que ele herda. Todo este teu trabalho extraordinário que tu fizeste, Pedro, em consulta nos arquivos do Vaticano, onde foste desbravar cartas dos núncios. Há muitas cartas também, muito espólio perdido com estes 2 incêndios que houve no Palácio de Dom João V e depois com o terremoto. Muitos documentos foram destruídos. Mesmo assim, conseguiste, para mim, fazer um trabalho extraordinário sobre a vida deste rei, que revelas muitas coisas que as pessoas não faziam ideia, de facto. Quem é que foi mesmo este rei? Aclamado, tinha 17 anos, quando morreu o pai, que reinou 44 anos, que sabia muito de línguas, falava 4 línguas, sabia de matemática, era um rei muito bem preparado, como tu encontraste nos arquivos do Vaticano, com o conhecimento detalhado dos dossiês, como lá se fala, mas temos algumas ideias erradas sobre este rei, que era o dissipador mor para muita gente, certo? Ele, de facto, herdou, começaram o ouro a entrar, a primeira nau que chega, ele tinha 8 anos, uma nau carregada com ouro do Brasil, e depois a partir daí foi o tal rei sol português que muita gente chama, portanto este exuberante rei que ia gastando e o reino na penúria. Como é que a gente contrabalança isso com o rei, como tu dizes, que era incansável, que não parava, que era workaholic completamente? Há vários Joões. O primeiro João que cresce sob a condução da mãe terá sido um menino feliz, temos muito poucos dados sobre isso, mas tudo leva a crer que a relação com a mãe fosse muito próxima e muito afetiva. A morte da mãe é uma coisa terrível, é ele que tem que ir ter com o pai e dizer a mãe está mal, a mãe feriu-se com um brinco, a mãe está mal, porque quer que era os últimos sacramentos, o pai não acreditava, portanto, isso gerou ali um primeiro João que depois fica doente, diz que vai morrer, etc., que perde a irmã, só para dizer, esta primeira criança nasce nos primeiros 10 anos com uma proteção e com uma sensação de que é um grande príncipe, educado para ser um grande príncipe europeu. É importante não esquecer que o Dom Pedro ainda tinha na memória que era o filho de um rei rebelde, de um rei. Portanto, há uma legitimidade acrescida com este casamento. E depois há um João que, depois do pai morrer e subir ao poder, tem a consciência do seu poder completamente, tem a consciência completa do seu poder. Isso é uma coisa importante, e de quem é e da sua identidade. Ele não nasceu só no trono, ele tinha consciência. Daí a imagem do Rei Sol ser tão fácil de copiar, ou de imitar, ou de reproduzir, ou de replicar. Mas ele era muito mais do que isso. Só que esses primeiros anos foram anos de intensos obstáculos. E nesses primeiros anos, o Cunha Bruxado, um dos embaixadores, conta nas suas cartas umas cartas deliciosas, que entrou no gabinete do rei, 1 ou 2 anos depois do rei subir ao trono. E diz que viu uma representação dos planetas e que viu Marte crescido, claro, Marte, deus da guerra, e o Sol eclipsado. Ou seja, que ele achava que o rei ainda estava um pouco por revelar-se. Só para explicar quem é este primeiro João. É um primeiro João que sofreu e que aprendeu no sofrimento aquilo que vai fazer depois. Portanto, ficou doente, não teve certamente relações sexuais com a mulher austríaca quando chegou, teve uma relação com outra rapariga que depois levou para um convento, teve uma filha com ela, não tinha um grande poder. Noronha era essa? Noronha, exatamente. Não tinha um grande apetência para o poder. É sempre preciso desconfiar um pouco das fontes francesas, mas dizia ele não tinha vontade para fazer nada e já gostava da igreja, gostava de muitas das coisas religiosas, que eu penso que está ligada à imagem da mãe. A mãe era hiper religiosa, organizava procissões, e eu penso que esse Fausto e essa devoção vem dessa relação com a mãe. Portanto, os primeiros anos com a guerra dentro de fronteiras são anos em que o rei está perdido, está fisicamente perdido, não encontra uma relação com a mulher. Tem este irmão meio louco que ele tinha, o Dom Francisco, que criou o trono também. Criou o trono e que era violento. Completamente avariado. Sim, que era violento. E, portanto, são uns anos de um pouco perdidos. E depois são os biógrafos alemães da rainha, da mulher, da Dona Mariana, que dão a entender que ela lhe vai dizendo: João, mas tu tens que tomar isto em mãos. E eu acredito sem dúvida nenhuma que ela desenvolveu nele a consciência de que ele tinha capacidade para o fazer. Ele tinha um super-ministro. Essa é outra coisa. É que nós ficámos obcecados pelo Marquês de Pombal, e é normal. Eu acho que é um erro muito português. Quando temos uma figura muito importante num século, isso apaga tudo o que se passa à volta. Falamos do Fernando Pessoa no século XX e olhamos à volta e temos um século de génios em termos de literatura. E aqui também, claro, o Marquês de Pombal ofusca tudo à volta, ofusca não é? Tudo. Eu dou aulas de português, numa das primeiras aulas do nível 3 eu peço aos alunos: façam uma lista de 10 palavras que vocês associam a Portugal. Marquês de Pombal aparece sempre. Mas isto para dizer, não vemos os outros ministros. Que foi o super-ministro que ele teve então?
Ele teve 2 super-ministros. O primeiro, o Cardeal da Mota, o Cardeal da Mota na segunda fase, que é uma criação do Dom João V. O Cardeal da Mota é realmente a personificação do que o Dom João V Aliás, quando ele teve o AVC no fim e começa a ficar mal, e passa 8 anos de cama, praticamente, sim. entrega, diz ele, há uma carta a entregar o poder à mulher, à minha querida mulher que eu tanto amo. Exatamente. Mas, de facto, quem depois tinha as rédeas do poder era um bocado o Cardeal da Mota, certo? Já nessa parte final. Ao mesmo tempo, é verdade, João Paulo, mas ao mesmo tempo ali o que aconteceu foi que o Dom João V gostava de deixar algumas coisas pouco claras, embora tenha definido as secretarias, e com competências, esses secretários, enfim, não tinham um poder, tinham competências, mas não tinham um poder muito definido. Portanto, o que aconteceu ali, houve um vazio de poder em que muitas figuras nas sombras agiram e atuaram. Mas, apesar disso, o primeiro grande ministro é o Diogo de Mendonça, é pai do Diogo de Mendonça, que vai ser ministro do Dom José, portanto vai ser colega do Marquês de Pombal ao início. Este homem é descrito pelos estrangeiros todos, por todos eles, como um homem hiperpaciente, com conhecimento dos dossiês, muito grande, como conhecimento da máquina de poder. Um grande braço direito. Sim, com uma paciência enorme. O rei perdia a paciência com ele, tirou-lhe uma vez um tinteiro à cara. Pronto. O homem sentava-se aos joelhos do rei, tomar notas, enfim. A sério? Sim. Portanto, esta dupla, o Dom João V tomou as rédeas do poder depois do final da guerra com muita consciência do seu poder, porque tinha um ministro que permitia, que o ajudou de certo a fazer o trabalho que ele não conseguia fazer. E depois o Cardeal da Mota, que é uma criação joanina, essa figura. É engraçado porque temos aqui vou pegando assim em pormenores. Tu descobriste aqui umas coisas, por exemplo, que o que achas que até agora ninguém tinha tocado, como por exemplo estas fontes novas que tu encontraste. Este marinheiro sueco, eu só me lembro do Goiécares, um marinheiro sueco extraordinário, que era uma ordem de autoridade natural, que eclipsavam quem quer que estivesse ao seu lado, entrava nas festas, entrava em todo lado, e que fala muito dele, porque foi falar deste rei, porque se cruzou com ele e com quem ele se dava, e portanto, e tem uma opinião sobre ele. Os franceses também têm outra opinião sobre ele. Vai dando estas cartas dos estrangeiros, como é que os de fora veem o nosso rei, e daí tiraste também muito uma opinião que cada um não tínhamos ideia. Sim, eu como estrangeiro noutro país, exatamente, prezo muito os olhares dos estrangeiros sobre um país. Portanto, essa é uma coisa, o que se chama literatura de viagens, mas é uma coisa que naturalmente sou levado a seguir. Muitas dessas fontes tinham sido já publicadas, mas este marinheiro sueco, o Karl Tersmeden, que escreveu em vários volumes umas memórias publicadas, a última edição foi dada 100 anos, tem 2 partes da sua viagem de barco sobre Portugal, e a descrição, sobretudo, que ele faz de Lisboa, vista pelos olhos com a família dele, real e teve não sei. Sim, ele conheceu a família real, dá-nos dados que ninguém nos dava, porque sobretudo este homem conta que todos os dias, quando acordava de manhã, a primeira coisa que fazia era escrever o seu diário, e portanto tem dados. Eu nunca encontrei o nome do banqueiro do Dom João V, que se chamava Bourgeron, onde é que ele morava. As festas que se faziam, por exemplo, festas com bailes de máscaras, onde ele, para se mascarar e conseguir ir atrás de uma rapariga que gostava, teve que pedir aos músicos, aos tais 20 e tal músicos que o rei foi buscar à Holanda e à Alemanha, que eram altos como ele, para se disfarçar. Ele dá uma imagem de Lisboa completamente diferente, mas dá uma imagem do rei muito interessante. O rei, ele vai ao palácio, o rei não fala com ele diretamente, apresentam-se em francês, e ele dá uma imagem do rei como um homem que emanava uma simpatia e uma naturalidade e uma majestade natural. E o Dom José muito eclipsado. Magnética, engraçado. Exatamente. E o Dom José é muito apagado, por exemplo. É outra coisa. Pois sim, engraçado. Como depois há de ser, como a gente vê descrições a falar disso. Outra coisa, eu estou a lembrar de um facto que também contas aqui, do próprio Dom João V, mandar o embaixador francês de castigo para casa durante 2 horas, porque não se levantou uma vez que entrou a rainha, a Dona Mariana. Tu vais para casa. Sim. Estou a ver isso a acontecer. Sim. Não, apesar de tudo, era tão respeitoso que ele escreveu ao Luís XIV, ao Luís XV, peço desculpa, e disse: o seu embaixador fez isto. E o outro compreendeu e até aceitou esse castigo. O outro compreendeu e disse: sim, senhor, eu faço o que entender. Pronto, e ele mandou-o para casa como um menino mal comportado. É preciso dizer que se o Dom João V teve bad press, a mulher dele teve muito má opinião, tinha muito má opinião, sobretudo da parte dos franceses. Temia-se muito, e os espanhóis, temia-se muito a rainha de Espanha, temia muito a influência da rainha Habsburgo. É preciso pensar que era a mais importante família europeia com os Bourbon, e temia-se muito que o peso dela em Portugal, sobretudo com o rei doente, pudesse voltar ao equilíbrio europeu. Portanto, os
sobretudo em Espanha, a rainha Farnésio tinha muito temor. E havia em França uma grande uma imagem muito negativa passada sobre a rainha portuguesa, que era, na verdade, outra santa, não é? Que soube encontrar um lugar dentro da corte, encontrar um apoio para o marido e ajudou também a criar a cultura da corte. Há uma investigadora italiana, Giuseppina Raggi, que tem estudado a importância da Dona Mariana na vida cultural portuguesa e, sobretudo, ao trazer a ópera e algumas coisas na corte, e é realmente muito relevante aquilo que ela faz em termos culturais na corte portuguesa. O casamento dele foi aos 20 anos, com esta prima, a Dona Mariana de Áustria, arquiduquesa austríaca, não é? Irmã de Carlos VI, seu aliado na Guerra da Sucessão. Tiveram 6 filhos, o mais velho Dom José, mas também Dona Bárbara, que acabou por ser depois a rainha de Espanha, e Dom Pedro III, que foi marido depois de Dona Maria I. Aliás, o Dom João V é avô da primeira rainha em nome próprio do nosso reino. Era um amante fogoso como o pai. O pai entretinha-se a perseguir criadas e fazer pegas, já falámos disso, pegas de touros, e ele, há a descrição das drogas que ele tomava para fortalecer a sua potência sexual, e se não me engano por causa da Petronilha Trabo Basili, esta cantora de ópera que fala deste afrodisíaco, esta essência de âmbar que se comprava em boticários e que o rei tomava. E é engraçado porque ele separava estas coisas. Isso é com o homem, isso é comigo, não é com o amigo que mora no Terreiro do Paço, não é com o rei. Ele separava um bocadinho as coisas, mas era realmente freirático. Ele tinha além da Dona Filipa de Noronha, que falámos aqui, tinha estas amantes, sobretudo, que ele ia buscar como a Madre Paula, não é? Que depois acabou por... Mas eram também umas freiras especiais, que iam cheios de privilégios para os conventos, e ele ia melhorando o quartel até lhe fazer onde é o atual Museu da Cidade, se não me engano, foi o palácio que ele construiu para ela. Essa questão dos freiráticos é muito interessante, interessou muito na minha tese, e aqui há um outro aspecto. Eu tenho uma antologia pronta para sair sobre os freiráticos. Há aqui um aspecto interessante, que é, estas mulheres eram levadas, eram sobretudo filhas de nobres, as segundas filhas, e eram obrigadas quase a ir para o convento. A ficar empardadas. Sim. Exatamente. É um fenómeno não apenas português, mas sobretudo português. Em Espanha temos os arramantes de monjas, que estão presentes em alguma literatura, mas aqui não era uma coisa de vocação, era uma coisa de condição social, não é? Sim, mas muitas, como a Feliciana de Milão, por exemplo, escolheram o convento porque o convento era o lugar onde era possível ter liberdade, poder estudar e poder estar livre do poder dos homens. E, portanto, há, em muitos casos, uma vida muito mais interessante no convento do que E tu explicas também que havia muito freiráticos porque eram mulheres que não tinham maridos furiosos, como ele teve que fazer com o Flor da Murta, se não me engano, Dona Leonor, ele teve que mandar o marido embora, exilou o marido ou qualquer coisa, porque eu quero a tua mulher. Sim, e mesmo a Madre Paula foi trocada por outra, ele ficou tão encantado com a Madre Paula e ia visitar outra freira, mas ficou tão encantado que trocou-a com o Visconde ou o Marquês não sei de quê, que é extraordinário estas conversas. Sim, mas é preciso ver que arranjos. É verdade. É um choque para nós, mas ao mesmo tempo estas mulheres, muitas delas eram forçadas a ir, mas o ambiente do convento era um ambiente muito rico culturalmente. Sim. E onde se trocavam livros, onde havia, e depois o contacto com o exterior e o contacto com estes homens permitia uma liberdade não real, mas um pouco mais de pensamento e de troca de coisas, de manuscritos, de informação, que tornava a vida delas mais interessante. Portanto, esse é um aspecto. Agora, esta ideia dos freiráticos é também muito interessante em Portugal, porque não é só um tema sexual ou erótico, é também um tema literário. Há muitos poemas escritos à volta disto. E esse é o aspecto. Ao trazer a história da Feliciana tão claramente aqui... As cartas da Mariana Alcoforado, por exemplo. Exatamente, tal e qual. Mas ao trazer a Feliciana tão claramente nesta primeira parte do livro, eu quis mostrar como havia aqui um espelho com o Dom Afonso VI, não é? E como estes perigos com a Madre Paula pairaram. Aliás, há uma descrição no Vaticano, que eu encontrei nas cartas do Vaticano, dele, do anúncio do representante papal em Lisboa, contar chocado que o Dom João V tinha feito organizado dentro da igreja em Odivelas, tinha organizado um baile, tinha levado músicos, tinha carros alegóricos, tinham ido de Lisboa até Odivelas e que as pessoas estavam chocadas com aquilo que estava a acontecer. Portanto, era muito público também nas suas manifestações. O confessor admoestou e o rei mandou comer só galinha, de castigo, até se fartar. Nem só galinha, nem só rainha. E despediu. É extraordinário. E acho que a mulher dele também
dizia a Mariana, olha, uma ou duas amantes eu ainda compreendo e aceito. Agora, 4 ou 5 ou 6 é que já é um bocadinho demais. Para a Dona Mariana, a situação terá sido muito complicada. Ela tinha um irmão que amava muito, além do Carlos, que morreu precisamente por ser um playboy. Morreu e que deixou uma situação complicada. E era complicado, sobretudo porque ela tinha um pai, o imperador Leopoldo, era um pai que amava muitíssimo a mãe. Ela teve uma imagem de um casal real que se amava e que se protegia. E, portanto, chegar a Portugal, encontrar a Dona Filipa de Noronha no paço metida com Dom João V, quer dizer, um rei que está... Já era casado na altura, claro. Sim, claro. Quer dizer que isso logo foi complicado, ter que encontrar o seu lugar a pulso e ainda para mais ter que aceitar esta vida do rei que não a deixava, que era visível. Era bastante violento. Foi uma mulher muito paciente. Vem também os vários filhos ilegítimos que ele depois legitimou, não é? Os meninos da Pavilhã são muito conhecidos. É engraçado que mais tarde, ironicamente, ele, a partir de uma certa década, já começa a ficar mais doente e então manda perseguir exatamente os freráticos e o rei manda fazer umas leis que proíbam estes encontros e é engraçado, manda fazer rusgas aos freráticos em 1742. Fala um bocadinho, nós estamos quase a terminar, Pedro, fala-me um bocadinho destas, e depois há toda esta história incrível das embaixadas que ele manda ao Papa, do Palácio, do Real Convento de Mafra, daquela obra de arte total que ele fez ali em Mafra, que foi Património Mundial há 7 anos, da Capela de São João Batista em São Roque, o Aqueduto dos Águas Vivas, começou com ele, Basílica Patriarcal, da Ópera, o Palácio das Necessidades, tanta coisa que ele fez, a extraordinária Academia Real, onde pagava bolsas e pagava de estudo e de investigação, o primeiro dicionário português foi feito pelo padre Rafael Blutou, falas disto também, a passarola, as trocas de princesas, temos coisas extraordinárias. O que é que tu dirias qual é a imagem que ficou para ti, a grande surpresa que tu descobriste com esta investigação que fizeste grande? 3 coisas então, muito rapidamente. A primeira, um rei que nasceu para o cargo, que os seus menores apoiantes, como os franceses dizem, não há ninguém mais preparado para ser rei. Para mim isso é uma revelação. Que apesar dos seus pecados pessoais tinha a consciência de que tinha o poder e tinha que o gerir, não numa primeira fase, numa segunda fase, e essa ideia de um rei preparado para o que estava a fazer, com um conhecimento detalhadíssimo de cada aspecto. As cartas com os dos dossiês são impressionantes. As cartas são muito giras, porque, por exemplo, com o Cardeal da Mota, o Cardeal mandava-lhe uma carta e ele depois mandava a carta ao Cardeal ao lado com os comentários. E com conhecimento preciso. E a assistir aos exames, por exemplo, das figuras ligadas à burocracia que faziam os seus exames de direito. Ele conhecia as pessoas, ele sabia quem nomear. Portanto, não é um rei... conversador, diz que era um belíssimo conversador. Sim, mas ele conhecia os seus funcionários, ele sabia quem é que ia nomear. É como hoje em dia, para os nossos ouvintes terem uma ideia, é como se um primeiro-ministro só tivesse ido ouvir as provas, por exemplo, de alguém que vai ser juiz. Ou um juiz. Portanto, ele tem essa noção de quem são as pessoas que têm à sua volta. Esse é um aspecto revelador para mim. E ele dedicou-se a trabalhar sem parar, nesse sentido, numa certa fase na vida. Mas outros aspectos que teriam impressionado muito. Outro aspecto para mim surpreendente é ele concebeu o reino de cima para baixo. Ou seja, olhamos para Mafra, podemos não gostar, etc., mas a ideia dele foi, eu tenho que começar esta sociedade por cima. E isto também tem uma certa ideia da ideia de representação de Deus e do poder que vem de Deus. Mafra é um modelo da sociedade que ele quer. O António Filipe Mentel diz isto no seu livro. A patriarcal, que era a grande igreja do palácio que ele tornou-se, era dali, de cima para baixo. Todos os investimentos culturais. Ele queria mudar o país da cultura para cima, para depois isso influenciar para baixo. Faltavam bases para isso acontecer. Terceira coisa mais impressionante, a noção para mim de que este era um homem com uma profunda consciência do que era o poder real, era torturado muitas vezes pela sua consciência ou pelas crises do seu poder e pela crises místicas que tinha, refugiava-se, mas era um homem ao mesmo tempo que tinha a consciência de que tinha que administrar a justiça e que era responsável pelo seu poder. A longa doença é a doença de um homem que se gastou a servir, sem dúvidas. Impressionante, tu dizes isso, ele consumiu-se a trabalhar também, é engraçado. Acabou depois por morrer em 1750, ele tinha 60 anos, foi sangrado várias
várias vezes, ele pediu para não ser mais sangrado, com sanguessugas, tirava o sangue, é extraordinário. E que este AVC, que pelo menos um, tu dizes, pelo menos um, que apareceu logo em 12 de maio de 1742 e que, portanto, deixou-o paralisado do lado esquerdo, com a boca à banda e tal, e teve assim 8 anos, grande parte deles também acamado, 8 anos acamado, até morrer. Muito bem, entretanto o Sebastião José já era embaixador em Londres, a seguir vem então a tua biografia do Sebastião José, que saiu antes, e temos de facto muitas ideias novas que dá esta biografia. Quero dar os parabéns desde já, Pedro Senalino, um trabalho insano que tu tiveste aqui com este El Rei Eclipse, esta biografia de Dom João V, saída pela Contraponto. Ficamos à espera de uma nova, agora sei que estás numa pausa, espero que não dure muito, dou-te uma semana ou duas, para voltares, por favor, a escrever mais uma grande vida e ensinar-nos tantos aspectos que nós ainda não conhecemos da nossa história e das nossas grandes figuras. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, João Paulo. Obrigado.